Seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Sou Eric Trovão. E o tema hoje é sarcopenia. Tudo o que o endocrinologista precisa saber. É a sarcopenia, e não é para menos. É uma condição que tem uma relação bidirecional com várias condições endócrinas e não endócrinas também. Vamos começar conceituando a sarcopenia. Como é que eu posso definir de fato sarcopenia? Então, o que tem geralmente nos textos, nos artigos que a gente lê, é que a sarcopenia é uma síndrome clínica que é caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa muscular, associada à perda de força, ou seja, a perda de função muscular, certo? Podendo ou não ter também perda aí de performance física, limitação de performance física. É uma definição que principalmente hoje em dia, ela já é polêmica, já é assim, discutível, porque ela coloca a perda de massa muscular como se estivesse à frente, né? Perde massa muscular e isso está associado à disfunção. Cada vez mais a gente sabe que a questão da perda de força, que a disfunção muscular, ela seria mais importante como um critério do que a própria perda de massa muscular. Como a gente vai ver até para dar o diagnóstico, né, a gente pode ali fazer alguns testes ambulatoriais que não envolvem a quantificação da massa muscular, mas envolve a avaliação da qualidade, da função daquele músculo. Né? Então, assim, conceitualmente, classicamente, tradicionalmente, a gente fala nessa perda de massa muscular. Mas hoje, a gente tem que ter em mente que é muito mais importante a perda de força, a disfunção do músculo. Ok. Até porque, assim, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente do diagnóstico, mas assim, dependendo do método que você usar para avaliar, ele pode falhar em algumas situações particulares. Aquele paciente que tem algum conteúdo de gordura intramuscular aumentado, às vezes ele vai ser lido por algum aparelho como massa magra junto, né? E aí atrapalha um pouquinho, até porque esse diagnóstico do excesso de gordura intramuscular, ele precisa de um diagnóstico, por exemplo, de imagem por ressonância, por tomografia, que não é o que a gente usa em rotina para avaliar a sarcopenia, né? Então vai mudar um pouquinho. A gente pode bater aqui, então, que é um conceito que envolve critérios quantitativos e qualitativos. Isso. Certo? E que o qualitativo, ele cada vez ganha mais força em relação ao quantitativo. Isso. Perfeito. Né? E aí é uma síndrome que, assim, não é só o paciente estar fraco sem força, né? Ele vai estar associado a uma série de complicações, né? Desde diabetes, complicações cardiovasculares, até osteoporose, aumento de risco de fratura. Então é uma condição que afeta também, de certa forma, outros tecidos, outros órgãos. Luciano, a sarcopenia ela é comum em várias condições endócrinas. Por exemplo, diabetes mellitus, síndrome de Cushing. Mas uma delas é a obesidade, né? Um termo que se popularizou muito, que é o de obesidade sarcopênica. Fala um pouco pra gente sobre essa relação entre sarcopenia e obesidade, a importância de fazer essa avaliação em pacientes com obesidade. Existe algum público com obesidade que está mais exposto a essa condição? Então, é assim, você vai ter a sarcopenia como o Eric acabou de falar, né? Você tem uma definição por disfunção muscular, né? Então, quando você pensa no paciente obeso, em geral, se a gente fizer densitometria para avaliar, vai dar muito dificilmente vai dar sarcopenia numericamente falando em quantidade muscular, né? Só que esse paciente com obesidade, ele já tem um quadro inflamatório crônico, ele tem um quadro de resistência insulínica, mesmo que não chegue à situação de diabetes. E esse processo inflamatório, ele vai perpetuar a questão da lesão muscular e da disfunção muscular. Ele pode ter uma infiltração muscular por tecido adiposo, o que alguns autores chamam de mioesteatose, e que essa infiltração ela não aparece muito bem na densitometria, que seria um exame a ser usado, como a gente até já citou aqui anteriormente. Essa infiltração gordurosa muscular ela é associada a maior risco de desfechos cardiovasculares. Ele até botou um texto semana passada no site sobre isso, mostrando essas relações entre massa magra propriamente dita, avaliada por tomografia, massa magra, massa adiposa e massa intramuscular de tecido adiposo, e que essa seria mais perigosa, mais até do que a própria quantidade de gordura corporal, né? Então, assim, mostrando que ali, independentemente do tamanho da quantificação, existiria alguma disfunção associada. E aí esse paciente com obesidade, que tem a gordura intramuscular,
ele vai ter mais disfunção, vai ter mais inflamação, vai ter mais risco de evento do que aquele paciente com obesidade que a gordura está no subcutâneo. É como se fosse uma gordura... É como se fosse, não. É uma gordura visceral dentro do músculo, né? Só não está no abdômen, ele está dentro do músculo. Então, e é um paciente que vai ter mais limitação, maior risco de queda também. Ele é um paciente que fica mais instável. Né? E faz aquela queda típica do paciente com obesidade, que não é cair para frente, né? Como tem aquelas mulheres na pós-menopausa com osteoporose, cai para frente, aí apoia o braço para se proteger e fratura o punho, né? Não, o paciente com obesidade, ele acaba caindo para os lados e para trás. Né? E o paciente com obesidade que tem sarcopenia, é o paciente, seja uma sarcopenia, não necessariamente sarcopenia que você vai ver no exame, como o Luciano falou, né? Por disfunção muscular. Ele vai ter esse maior risco de queda também. E aí também isso traz para ele um maior risco de fraturas consequentes. E o tratamento desse paciente acaba sendo um pouco mais desafiador, porque se ele tem uma obesidade sarcopênica, a gente começa com medicamento como a semaglutida para perda de peso, é aquele paciente que tem que estar com segmento muito profissional para que não perca, de preferência até que ganhe massa magra, né? Isso. E daí a importância de orientar exercício resistido junto, né? Isso é outra limitação grande, porque a maioria desses estudos que quantificam perda de massa magra em pacientes em tratamento de obesidade usa de novo densitometria para avaliar isso. Então, assim, se você emagrece, a gordura visceral ela é mais metabolicamente ativa e ela é mais rapidamente mobilizada. Então, o fato de você perder gordura intramuscular pode ser avaliado por densitometria como perda de massa magra. E, na verdade, você tirou a gordura de dentro do músculo. Então, assim, talvez precisa ver qual exame foi utilizado nessa avaliação para poder realmente você se certificar que foi uma perda de massa magra, né? A gente sempre orienta a manter atividade física, uma dieta que possa preservar de alguma maneira a massa magra nesse paciente em tratamento de obesidade, porque a massa muscular está associada com o metabolismo basal. E se a gente já sabe que perder peso reduz o metabolismo, perder mais massa magra reduz mais ainda, né? Então, assim, acaba a chance de reganho sendo muito alta, né? Outra condição endócrina que tem uma relação muito estreita ali com a sarcopenia, principalmente nos pacientes mais idosos, é o diabetes mellitus, né? Aí a gente tem realmente uma relação bidirecional. É um ciclo vicioso, sim, quase, sim. Né? E você fica até a história do ovo e da galinha sem saber quem vem primeiro. Porque diabetes aumenta o risco de sarcopenia, por toda a questão inflamatória que o Luciano já citou, né? Essa questão de inflamação sistêmica e releucinas, faz parte da fisiopatologia da perda de massa muscular. Como também perder massa muscular, e a gente sabe que o músculo produz uma série de substâncias, né, e que essas substâncias produzidas pelo músculo podem ter um efeito positivo sobre resistência insulínica e tudo. Então, a partir do momento que você tem disfunção muscular, você aumenta o risco de diabetes. Né, e uma coisa vai agravando a outra. Tá? Então, a sarcopenia pode atrapalhar, pode agravar o paciente com diabetes, pode atrapalhar o controle glicêmico do paciente com diabetes. E aí, novamente, vai levar um ponto de atenção em relação ao tratamento, porque as drogas hoje que são primeira linha para tratar o paciente com diabetes mellitus tipo 2, inibidores de SGLT2 e agonistas de receptor de GLP-1, levam ali um certo receio em relação à perda de peso, em relação à sarcopenia, principalmente nos pacientes mais idosos. Tanto é que no paciente idoso frágil sarcopênico, eles saem completamente da primeira linha e dão lugar a uma gliptina, por exemplo, que é uma droga neutra, né? Você tem que ter o cuidado. E hoje em dia, quando a gente vou indicar atividade física para meu paciente que tem diabetes, meu paciente que tem obesidade, meu paciente que tem osteoporose, seja lá qual for o motivo, tem que ter exercício resistido. Né? Faz parte, não é só caminho. Né? Isso tem que ter, principalmente se for idoso. E mesmo que não seja idoso. Né? A gente tem que prevenir a sarcopenia futura. Para isso, a gente precisa meio que ganhar um crédito, ter uma quantidade de músculo de crédito aí, porque a gente sabe que com envelhecimento tem uma chance maior de perda. Então, o exercício resistido ele tem que fazer parte da nossa orientação para atividade física em qualquer situação clínica. Ficou óbvio até aqui que sarcopenia está na rotina do endocrinologista. Então, a gente tem que aprender como rastrear e também como confirmar o diagnóstico. Começando do rastreio. Qual é hoje a forma mais recomendada, assim, mais simples para rastrear a sarcopenia? A gente tem questionários para isso, validados, né? Tem um SARC-F, por exemplo, né? Que até o que a gente usa eu faço ambulatório de osteoporose e é orientado a usar peço para os residentes fazerem o SARC-F. Você faz ali 5 perguntinhas para o paciente, coisa rápida, e vai pontuando. Então você vai perguntar se o paciente aguenta levantar ou carregar um peso em torno de 5 quilos, se ele consegue atravessar um cômodo, subir um lance de 10 degraus, né? E quantas quedas ele teve no último ano. E aí você vai pontuando
A partir de 4, na pontuação, você já tem um rastreio positivo para sarcopenia. E aí você pode, então, selecionar esse paciente com rastreio positivo para fazer os testes de força muscular no próprio ambulatório. Então, através de um questionário simples, você pode dar um Google aí, vai aparecer, se você está SARC-F, vai aparecer, e aí você vai vendo como é que é feita a pontuação, de acordo com a resposta do paciente, né? Pode ser 0, 1 ou 2 para cada pergunta, e aí no final você soma, a partir de 4, o rastreio positivo. Então, é uma forma simples. Eu acho que questionários, principalmente questionários validados, são sempre algo, assim, que ajuda muito no dia a dia do ambulatório, principalmente quando são perguntas rápidas, porque a gente às vezes não tem tanto tempo, é tanta coisa para avaliar. E seja no meu ambulatório de diabetes, meu ambulatório de obesidade, meu ambulatório de osteoporose, eu parar ainda para avaliar se esse paciente tem sarcopenia ou não, né? É complicado. Mas lembrar sempre que... Mas alguém pode estar perguntando, eu vou fazer essa triagem em quem? Todo mundo? Então, assim, você pode selecionar principalmente os pacientes idosos. Eu acho que o idoso deveria ser um paciente que sempre deveria você pelo menos fazer um rastreio, vamos dizer assim, uma vez por ano. Né? Caberia naquele paciente que você sabe que já está nesses grupos de risco, né? Aquele obeso que tem alguma limitação funcional, o paciente diabético um pouco mais descompensado, com mais tempo de doença, onde você já tem perda de massa magra, que você observa clinicamente que ele tem uma distribuição muito ruim, né? Que ele começa a perder massa muscular, às vezes até com neuropatia instalada. Então aí cabe você fazer rastreio também nesse grupo de pacientes. Isso. A gente já comentou um pouco sobre isso no podcast a respeito do novo consenso americano de diabetes. E assim, eu volto a repetir. Eu acho que o paciente idoso com diabetes tipo 2 tem que ter um cronograma de rastreios. Nessa consulta eu vou rastrear a neuropatia, na próxima doença arterial periférica, na próxima eu vou rastrear agora a sarcopenia também, porque impossível fazer tudo isso numa consulta só. Só fazendo adendo, falando dos guidelines, a gente teve recentemente o guideline de insuficiência ovariana primária na mulher, e eles adicionaram como complicação dessas mulheres sarcopenia. Isso. Então você também, mulheres com IOP, deveria fazer rastreio para sarcopenia. Né? Elas têm maior risco. Ou seja, assim, o número de pacientes, a quantidade de condições clínicas que a gente deveria fazer esse rastreio só aumenta. Só aumenta. Uma vez que o rastreio seja positivo, é hora de confirmar o diagnóstico e também avaliar esse paciente em relação à gravidade. Porque eu posso ter pacientes com sarcopenia mais leve, pacientes com sarcopenia mais significativa. Isso é importante para definir a nossa conduta. O que é que eu posso utilizar para fazer essa confirmação e definir a gravidade do meu paciente? Existe uma divisão hoje em dia, assim, do último guideline europeu, que coloca sarcopenia provável e sarcopenia confirmada. Né? A provável seria aquele paciente, você fez a triagem, ela foi positiva, você submeteu ainda no ambulatório, sem precisar pedir exame nenhum, esse paciente é avaliação de testes de força. Então já veja aquilo que eu falei no início, que força, a questão da força não é mais importante. Então o que você vai fazer são testes de força. Se esse paciente já tiver um teste de força alterado, pelo menos um teste de força, se você fizer mais de um, alterado, ele já tem sarcopenia provável, independente de você saber a quantidade de músculos, se está perdendo ou se não está perdendo. Tá? Então, para isso, você pode fazer o teste de força de preensão palmar, que para isso precisa ter no consultório o dinamômetro, né? Quem nunca viu, dá um Google aí, bota dinamômetro que vai ver como é. Mas você pede para o paciente fazer uma força, né? Quem estiver me vendo no vídeo, né? Quem estiver só me escutando, então, tem um aparelho, o paciente vai pegar o aparelho e vai fazer uma força puxando. Tá? E aí vai dar uma quantidade de quilos ali que ele consegue puxar, fazer força. Para mulher, abaixo de 16 quilos, estaria alterado, então seria força alterada. Para homem, 27. Um critério completamente assim, talvez fora da nossa realidade brasileira, porque é um critério lá europeu. A gente não tem, infelizmente, aqui na nossa região, um estudo para validar, não, ponto de corte, que eu não acho que o ponto de corte das nossas mulheres, dos nossos homens no Brasil, seja igual ao da europeia, ou do europeu. Né? Enfim, mas é o número que tem aí no consenso internacional. Um outro teste que você pode fazer é o de levantar e sentar. Esse é prático porque você só precisa de uma cadeira e todo consultório tem uma cadeira. Né? Você só vai ter o cuidado de encostar essa cadeira na parede para o paciente não cair para trás e fraturar na sua frente. Né? E vai pedir para o paciente, em 15 segundos, levantar e sentar, levantar e sentar, levantar e sentar o máximo possível. O normal é que ele consiga fazer pelo menos 5, né? 5 ou mais. Se ele levantar e sentar menos de 5, está alterado. Certo? Então, isso contando em 15 segundos. Certo. Contou 15 segundos, levantou, sentou, levantou, sentou. Fez isso 5 vezes ou mais, está normal. Fez menos de 5, está alterado. Certo? Eu lembrei de uma consulta que a gente pediu que ela lá no HC, que a paciente fizesse o teste, e a filha falou,
Devagar, mãe, com calma. Não, deixa ela no tempo dela, né? Porque se ela for devagar demais, aí não vai dar tempo. Vai fechar critério para sarcopenia. Isso. E aí, se você tem um desses dois alterados, você já teria sarcopenia provável. Se você tiver acesso à bioimpedância ou uma DEXA, uma densimetria do corpo inteiro, pode fazer para quantificar. E aí uma quantidade reduzida de músculo, de massa muscular, certo? Daria o diagnóstico de sarcopenia confirmada. Para isso, a gente poderia usar, o ideal é que a gente use o índice de massa apendicular. O índice eu nunca sei dizer o nome. Baumgartner. Que aí você vai somar a quantidade de músculo nos 4 membros e dividir pela altura ao quadrado. Né? Então, pegar a quantidade não em porcentagem, a quantidade em quilos, divide pela altura ao quadrado. Aí já vem outro problema, que é o ponto de corte. Né? Que teria que ter um ponto de corte padronizado para aquela população. Tanto que quando a gente vem em literatura... para homem e para mulher, né? Para homem é uma coisa, para mulher é outra. 7 e 5,5, né? Mas assim, de novo, essa recomendação, esse fluxo todinho é do Guideline Europeu, que é o grande documento que a gente tem, que acho que já tem uns anos aí. Tem uns anos e já é bem criticado em algumas coisas. Exato. Então assim, já foi questionado. Existe uma adaptação do SARC-F nacional, o pessoal usa medida de circunferência de panturrilha. Que aí eles dizem que, se a panturrilha estiver reduzida, você já nem dá não precisa nem fazer o resto, já acabou. Já é massa reduzida, mas aí não dá certo não, porque se fosse em mim, eu teria sarcopenia. Pois é. Né? Porque a minha panturrilha, geneticamente, coitada. Mas essa medida do 31 da panturrilha lá também já foi de outra população, né? Então tudo que a gente tem hoje sempre esbarra nessa história de que a gente não tem tantos dados. Para nossa população. Eu acho que ficou claro até aqui a importância do endocrinologista estudar a sarcopenia, né? A relação que ela tem com as doenças endócrinas mais comuns, diabetes e obesidade, como fazer essa avaliação inicial e até como confirmar o diagnóstico. Mas aí vem outros pontos. Como definir a gravidade da sarcopenia e o mais importante, identifiquei, e agora como é que eu trato, né? E isso vai estar disponível na versão completa desse videocast. Para você que é nosso aluno do curso de atualização em endocrinologia, vai lá, entra, vai conseguir conferir a nossa versão completa. Se você ainda não é o nosso aluno, ótima oportunidade para fazer sua inscrição. A gente te espera lá, na plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Até mais!